Bom, pessoal, então vamos relembrar, né, para a gente poder fatorar usando o trinômio quadrado perfeito, precisamos lembrar qual que é o desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos, né? Então, o quadrado da soma de dois termos é o que, quando nós desenvolvemos o quadrado da soma de dois termos, nós obtemos o trinômio quadrado perfeito. Então, vamos relembrar, tá? O quadrado... quadrado, então expoente 2, da soma de dois termos. Tá? Então, tô colocando aqui, dois termos, o y e o x. E aí, o quadrado da soma de dois termos, se eu tenho y mais x ao quadrado, eu tenho que fazer y mais x vezes y mais x. E resolver isso. Então, vamos lá, resolvendo a distributiva aqui, usando a propriedade distributiva, y vezes y é y ao quadrado, mais y vezes x, que é yx. Agora o x, x vezes y, que é xy, ou, para ficar na mesma ordem aqui, eu vou escrever yx. E x vezes x é x ao quadrado. E aí, vamos unir os termos semelhantes, que é o yx e o yx. Então, copio o y ao quadrado, yx mais yx são 2yx, mais o x ao quadrado. Então, aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito que se originou do quadrado desta soma aqui, tá? E aí, o trinômio quadrado perfeito, ele fica sempre nesse formato, do quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, Quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, esse é um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos a outro exemplo, tá bom? Olha só. Quadrado da soma, novamente, de dois termos, agora o x mais o 4. Então, o quadrado de x mais 4 é x mais 4 vezes x mais 4. Usando a propriedade distributiva, x vezes x ao quadrado, x vezes 4, 4x. Continuando aqui, 4 vezes x, novamente, 4x, e 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado. Então, aqui eu fico com x ao quadrado, mais 4x com 4x, são os termos semelhantes ao somar, são 8x, mais 4 ao quadrado, que são 16. Aqui eu tenho um outro trinômio quadrado perfeito, tá bom? E aí, eu tenho o quadrado do primeiro termo novamente, que é x ao quadrado. Aqui no meio, duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4, 8x, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, mais um trinômio quadrado perfeito, tá? Bom, e se o sinal for negativo, o que muda? Então, vamos lá, x menos y ao quadrado é x menos y vezes x menos y. E aí, vamos resolver aqui, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y é menos yx, ou xy, né? Pode colocar na ordem. Bom, agora, menos y vezes x novamente, menos yx, e y vezes y, sinais iguais na multiplicação, fica positivo, y ao quadrado. Vamos juntar os semelhantes, então, vou ficar com x ao quadrado, menos yx com menos yx é menos 2yx, mais y ao quadrado. Então, o que mudou quando é negativo? Mudou esse sinal aqui do meio, né? Então, quando eu tenho o quadrado de uma diferença, só vai mudar esse sinal aqui, tá? Bom, e aí nós temos novamente, o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado.
Agora é menos, né? Mas é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. 2 vezes o y vezes o x. E mais o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é o y ao quadrado. Bom, então agora vamos usar isso que nós aprendemos sobre o trinômio quadrado perfeito para fatorar, resolver uma equação de segundo grau, ó, por meio da fatoração. Então, esse resultado aqui também é um trinômio quadrado perfeito. E o que nós vimos agora? Nós vimos que o primeiro termo, aliás, o primeiro termo é o quadrado do primeiro termo que aparece aqui, ó. Então, nós temos o trinômio quadrado perfeito é o resultado do quadrado de uma soma, porque aqui é um sinal de mais, então quadrado de uma soma. E o meu primeiro termo aqui é aquele resultado, aquele valor que ao quadrado dá esse primeiro termo aqui. O meu segundo termo é o número que ao quadrado dá esse resultado aqui. Então, vamos pensar um pouquinho. Qual é o número que é ao quadrado da x ao quadrado? É o x. E o número que é ao quadrado dá 16 é o 4. E aqui tudo isso está igual a 0. Agora, vamos lá. Esse resultado aqui, né, ao quadrado, eu ainda tenho que ver aqui o termo do meio, se dá certo. E no meio, como que era? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E tem que dar quanto? Tem que dar 8x, ó. Então, 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 4, tem que dar 8x. Se eu fizer 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, 8x. Deu certo. Então, é isso mesmo. X mais 4 ao quadrado. O quadrado da soma de dois termos. Essa é a forma fatorada desse trinômio. Bom, como ele está ao quadrado, nós já sabemos resolver, né? Temos que colocar raiz de um lado e raiz do outro, que é o inverso da potência e a radiciação. E aí, a raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo. Então, a raiz quadrada do quadrado de x mais 4 é x mais 4. E a raiz quadrada do zero é zero. Bom, resolvendo agora uma equaçãozinha do primeiro grau simples, tiro 4 daqui, tiro 4 daqui, x é igual a 0 menos 4, que é menos 4. Pronto, resolvido o exercício. Bom, então nós temos aqui um outro exemplo, ó, que o resultado agora não é 0, é 16, tá bom? Nós vamos pensar da mesma forma. Aqui nós temos um trinômio, olhando só aqui antes do igual, ó. Nós temos um trinômio. Aqui nós temos um sinal de menos, então aqui é o quadrado agora de uma diferença. Quando aparece sinal de menos aqui é porque aqui é um menos também. Vamos pensar, qual é o número que ao quadrado dá 4x ao quadrado? O primeiro termo agora é 4x ao quadrado, ó lá. Que dá 4 é o 2, que dá x ao quadrado é o x. Qual é o número que ao quadrado dá 9? É o 3. 3 vezes 3, 9. Agora tem que dar certo aqui no meio também, hein? O que é no meio? Sempre 2 vezes o primeiro, que aqui é 2x, vezes o segundo, que é menos 3, ó. E tudo isso tem que dar menos 12x. Vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4x, porque são 2x. Sinais diferentes fica negativo, tá certo aqui. 4x vezes 3, 12. Então, deu certo aqui no meio também. Podemos prosseguir. E aqui, igual a 16. Novamente, quando tem o expoente 2 aqui, colocamos tudo isso dentro da raiz quadrada. Raiz de um lado, raiz do outro. Tudo que faz de um lado, faz do outro na equação. A raiz quadrada desse quadrado aqui, do quadrado de 2x menos 3, ó lá. É 2x menos 3. 2x menos 3. E a raiz quadrada do 16 pode ser o 4 positivo ou o 4 negativo. Nós vimos já na aula anterior que a raiz quadrada, ela tem resultado positivo quanto negativo, porque 4 positivo vezes 4 positivo são 16, 4 negativo vezes 4 negativo também são 16. Então, tem dois resultados. Tendo dois resultados, nós vamos ter duas equações para resolver.
Então, nós vamos ter a primeira, que é 2x menos 3 igual 4 positivo, porque aqui tem o 4 positivo. E nós vamos ter a segunda, que é 2x menos 3, só que igual o 4 negativo. Né? E aí, na aula anterior, nós já havíamos falado que equação do segundo grau, às vezes tem duas raízes, né? Então, aqui provavelmente tem duas raízes. Vamos lá, resolvendo. Uma equação simples do primeiro grau, vamos isolar a incógnita aqui, x, né? Então, vou somar 3 desse lado, 3 desse lado. 2x, 3 menos 3 é 0, sobraram aqui 4 mais 3, 7. 2x igual a 7, passa esse 2 para lá dividindo, x é igual a 7 meios, tá? Esse é o primeiro resultado. Vamos à outra. Aqui eu tô tirando 3, para virar 0 eu vou somar 3, porque 3 menos 3 são 0, aí sobra só o 2x desse lado. Tudo que faz de um lado faz do outro. Se eu somei 3 aqui, aqui também eu vou somar 3. Devo 4, tenho 3, paguei 3 e continuei devendo 1. Assim, menos 4 mais 3, menos 1. Passo 2 para lá dividindo, x é igual a menos meio. E aqui eu tive duas soluções na minha equação. 7 meios e menos meio. Então, esses dois resultados, se eu colocar aqui lá em cima na minha equação no lugar do x, eu vou ter uma equação, uma sentença verdadeira, tá? Então, é assim que nós resolvemos a equação do segundo grau por meio da fatoração. Então, assistam o vídeo quantas vezes for necessário e vamos tentar fazer.